Amados, paz seja convosco. Vamos meditar na palavra de Deus hoje, o Salmo 25. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 12. Vamos ler. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Bom, 12. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Caminho que deve escolher. Nós diariamente tomamos decisões. Às vezes, está muito clara a distinção entre os 2 ou 3 caminhos que nós temos que escolher. Mas nem sempre é assim. E às vezes nós precisamos analisar os prós, os contras de cada situação, de cada possibilidade. E é muito importante também nós ouvirmos sempre os dois lados, né? Por exemplo, 2 pessoas que estão divergindo numa opinião. Então é importante ouvir os dois lados, os argumentos de um, os argumentos do outro, para depois nós podermos formar a nossa opinião sobre aquele assunto. Porém, existem alguns momentos que nós não conseguimos realmente, nem analisando os prós e os contras, aquilo que está à nossa disposição, nós não conseguimos decidir de maneira satisfatória. Então, o que devemos fazer? Vamos pedir ao Senhor. E Ele promete isso. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, se você está enfrentando isso, tem 2 caminhos aí a escolher e não sabe se vai para lá ou se vai para cá, no sentido da sua escolha, então, ore a Deus. Ele vai te orientar sobre o que você deve fazer, sobre o caminho que você deve trilhar. Às vezes, só para citar um exemplo, né, pode ser a escolha da sua profissão, a faculdade que você vai cursar, enfim, um emprego, uma proposta de emprego, você está num bom emprego, mas recebeu uma outra proposta, boa também, mas aí você está indeciso, então o Senhor vai te orientar. O 13, na prosperidade repousará sua alma. Olha, prosperidade muitas vezes é confundido com somente, né? As pessoas entendem que prosperidade é só na área financeira. E prosperidade pode ser em todas as áreas da nossa vida. Próspero quer dizer bem-sucedido. Então, uma pessoa pode ser muito rica, financeiramente falando, mas não ser próspera. Por quê? Porque depende de como aquele dinheiro foi ganho, como ele recebeu aquilo, e se ele tem paz ou não tem paz. A Bíblia apresenta, então, no versículo de número 13, na prosperidade repousará a sua alma, quer dizer, será bem sucedido, você viverá viverá em paz, sem perseguições no sentido humano, sem perseguições no que diz respeito à sua própria consciência, né? Por quê? Porque não estaria fazendo algo errado, então a sua alma descansa, repousa na prosperidade, então você será bem sucedido, claro, de forma honesta. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. 14. Nós falamos no passado, na igreja, a respeito dos níveis de relacionamento, que nós podemos ser servos, podemos ser filhos e podemos ser amigos de Deus. E quando falamos que os 3 são importantes. Os 3 níveis de relacionamento são importantes. Mas, por exemplo, alguns servos não são filhos. Por exemplo, vou dar um exemplo no Antigo Testamento. Nabucodonosor. Ele foi chamado de servo de Deus, porque serviu a um propósito específico. Mas ele não era filho de Deus, ele não era temente a Deus, no sentido como o povo de Israel. Porque sim, os gentios podiam ter também, ser considerados filhos, porque eles podiam se converter ao judaísmo.
Eles eram chamados de prosélitos, aqueles gentios que não eram judeus e que se convertiam ao judaísmo. Estou falando, né, no Antigo Testamento. E filho, no sentido, né, dos judeus, os descendentes naturais de Abraão. E no modelo do Novo Testamento, o tempo da graça, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e Senhor se tornam filhos de Deus. Mas existem também filhos que não são amigos. São filhos, mas não são amigos, não têm intimidade com os seus pais. E então esse outro nível de relacionamento, o relacionamento de amigo, é esse, né, que o salmista está tratando aqui, muito tempo antes, né, de Jesus falar sobre este assunto. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Esse temor, quando a gente vai para a fala de Jesus, né, já não vos chamarei de servo, mas vos chamarei de amigos. E Jesus continua o ensinamento, né, dizendo que aos amigos ele faz revelar coisas que vão acontecer, coisas que ele não revela a todos. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós devemos fazer? Buscar pelo menos os 3 níveis de relacionamento: de servos, o relacionamento também de filhos e, além de filhos, sermos amigos de Deus. Então, Deus tem Ele quer, né, esse relacionamento conosco, Ele tem bênçãos para nós, mas é importante também a contrapartida, né? Não é que nós vamos dar o primeiro passo, não. Nós vamos dar, como se diz aí, a resposta, né? O segundo passo, porque o primeiro passo em nossa direção já foi dado por Deus através de Jesus na cruz do Calvário. Então, cabe a nossa resposta com respeito a esses níveis de relacionamento. Então, eu deixo essa palavra para a nossa meditação e quero fazer uma oração por você agora. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pedindo a tua bênção para a vida desta pessoa que está assistindo a este vídeo ou está somente ouvindo, Senhor. Quero pedir a misericórdia e a graça, que o Senhor abençoe grandemente e que esta pessoa, Deus, seja orientada pelo Senhor para tomar a decisão certa, para seguir o caminho correto, o caminho da verdade, e que possa desfrutar, ó Deus, de prosperidade e também que tenha um relacionamento, ó Deus, de amigo com o Senhor. É em nome de Jesus que eu peço também pelas pessoas que estão enfermas, doentes, as pessoas que estão vivendo com muito medo por conta da situação que estamos enfrentando, mas cremos, ó Deus, cremos que está passando e que tão logo a normalidade se instalará novamente. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, então lembre-se, 2020 é o ano da superação e nós vamos juntos, com a graça de Deus, vamos superar, vamos vencer e vamos crescer a cada dia mais na presença do nosso Deus. Fique na bênção e fique em paz.